coisas que te ajudam a ter resultado com os seus anúncios no Instagram. Eu publiquei aqui recentemente um vídeo onde eu falo sobre as coisas que te afastam de ter resultado com seus anúncios no Instagram, e aqui eu vou falar sobre as coisas que te ajudam a ter esses resultados. Obviamente, a gente precisa entender também o que vai nos aproximar de ter esses resultados em vez de afastar. Então, se você quiser assistir esse vídeo, eu vou deixar ele linkado aqui nos cards de informação e também na descrição abaixo desse vídeo para você poder ir lá e assistir o que te afasta, porque eu penso que é importante você saber sobre isso. Talvez você esteja fazendo alguma coisa aí que você nem sabe que está te afastando e, na verdade, talvez seja por isso que você não está tendo resultado aí com os seus anúncios, por mais que você esteja investindo muito dinheiro, seja para turbinar, seja no gerenciador de anúncios. E falando sobre essas coisas aí que te aproximam de ter resultado, que vão te ajudar, é muito importante que a gente entenda sobre isso, porque às vezes as nossas próprias atitudes não nos ajudam a conquistar aqueles resultados que a gente deseja, porque embora pareça que depende apenas da ferramenta você ter resultado com o seu tráfego, não é só isso. Tem muitas coisas que a gente, enquanto empreendedora, precisa fazer para que o nosso anúncio tenha ali o resultado positivo. Tem coisas que são até antes da gente ir para a ferramenta e configurar aquele anúncio, seja pelo botão turbinar, seja pelo gerenciador. E é importante que você entenda aquilo que está sob o seu controle para que o seu anúncio funcione. E essas questões que eu trouxe aqui, essas coisas, elas são extraídas justamente o quê? Da minha experiência, de coisas que eu já passei e que me ajudaram a ter resultado, atitudes que eu tive que me ajudaram, e também das pessoas que já passaram e que passam pelo método tráfego pago liberta, porque como eu tenho contato direto aqui com elas, eu sempre consigo identificar e observar as pessoas que têm resultado, o que elas fazem para que esse resultado aconteça, e por que de repente pessoas que fazem as mesmas coisas exatamente igual, já que a metodologia é a mesma, fazem a mesma coisa certinho, por que essas pessoas não têm resultado? Foram justamente essas atitudes, essas coisas que eu observei e tô trazendo aqui para compartilhar com você nesse vídeo. Bora começar a falar sobre essas coisas então, são 6 no total, e se eu fosse você, pegava papel e caneta para anotar, para que você possa implementar isso daí, se você ainda não tá fazendo uma dessas 6 coisas. A primeira coisa que eu fiz, que me ajudou muito, e que as empreendedoras que eu oriento aqui, também eu vejo que elas fazem, que também é um dos grandes responsáveis aí para que elas tenham resultado, é justamente dedicar tempo para estudar. Eu vejo muitas empreendedoras chegando aqui no canal, falando comigo lá no WhatsApp, assim, eu não tenho tempo para estudar, eu quero que alguém faça para mim, ou então eu quero que alguém venha e implemente junto comigo e etc. E, gente, quando a gente começa a empreender, é um mundo novo. Não é a mesma coisa de eu ter um emprego de CLT, onde eu vou me dedicar única e exclusivamente àquele segmento ali que eu fui contratada para fazer. Então, se eu sou jornalista e fui contratada por uma empresa, como eu era lá atrás, jornalista de jornal diário, eu fui contratada para fazer matérias, é isso que eu vou fazer. Então, eu tenho que me capacitar, eu tenho que estudar, se for o caso, coisas que são específicas dessa área, como jornalista. Mas quando a gente vai empreender, não é assim que a coisa funciona. A gente precisa se dedicar a aprender outras coisas, porque um negócio não é feito apenas daquele segmento onde ele atua. Então, se eu, por exemplo, falo sobre tráfego pago, o meu negócio ele não gira apenas em torno de tráfego, porque dentro de um negócio existe a parte administrativa, a parte financeira, a parte de marketing, a parte, sim, de vendas. Tem toda uma questão dentro de um negócio que você, enquanto empreendedora, precisa se capacitar para poder fazer. Quantas empreendedoras fizeram muito dinheiro nesse mercado, principalmente aqui no digital, e elas delegaram a parte aí administrativa para outras pessoas e chegou um momento que não teve jeito, elas tiveram que dedicar tempo para aprender sobre o próprio negócio. Inclusive, recentemente teve um caso de um grande nome aí do digital, a Lara Nesteruk, que ela tinha o primo dela como CEO lá da empresa, ou como administrador da empresa dela, só que ela teve uma briga pessoal com o primo dela, romperam relações e ela teve que assumir essa parte, teve que interromper, inclusive, as vendas dos produtos dela,
justamente para que ela pudesse aprender sobre o próprio negócio. Ela não conhecia nem mesmo os funcionários que trabalhavam na empresa dela. E isso não pode acontecer, porque em algum momento você vai precisar assumir isso, como ela mesma teve que assumir. E não é sobre ter muito ou pouco dinheiro, é sobre você conhecer o seu próprio negócio. O seu negócio, gente, quando você cria o seu negócio, eu criei aqui o meu negócio, ele vive por sua causa. Ele existe porque você quis ter esse negócio. Então, a gente, quando vai empreender, e lá atrás, quando eu comecei o meu negócio, lá em 2015, né? Eu não comecei em 2015, mas que eu comecei ali, já saí da CLT e fui viver só do meu negócio, vamos botar assim. Naquele ano, teve uma pessoa que falou para mim assim: Ive, você é jornalista, então você não tem que fazer tudo do seu negócio, você é jornalista, é isso que tem que fazer. E eu virei para essa pessoa e falei assim: não, eu sou empreendedora. E como empreendedora, eu preciso me capacitar sim, fazer cursos específicos sim, para poder gerenciar o meu negócio. Porque por mais que eu contrate pessoas para fazer determinadas funções em algum momento, tipo um financeiro, uma gestão de pessoas, um RH, não importa. Por mais que eu contrate pessoas, eu preciso também estar apta, entender disso, porque se em algum momento faltar um profissional de qualquer uma dessas áreas, a empresa precisa continuar rodando. E se você, empreendedora, não sabe fazer, não tem o conhecimento necessário, a sua empresa para. E isso não pode acontecer. Assim como aconteceu com a Lara, que a empresa dela teve que parar para ela poder entender o próprio negócio, justamente porque ela não quis dar conta disso em algum momento. Você vai precisar dar conta em algum momento. Então, essa hora chega para todo mundo que é dono de um negócio. Chega para todo mundo. Então, o ideal é você dedicar tempo para estudar. E todo mundo que vem com essa mentalidade, eu não tenho tempo para estudar, mas quer ter sucesso no digital, essa pessoa não tem sucesso no digital. Porque não tem como ter sucesso em algo que você não sabe fazer e que você não sabe como fazer para ter resultado. Então, o único caminho é dedicar tempo para estudar. E, gente, é impressionante. Tá indo ao ar aí, a gente começou na semana passada a nova série aí, Empreendedoras que Fazem Acontecer, e cada semana, toda quinta-feira, às 20h30, eu tô trazendo um novo bate-papo aqui com uma empreendedora que faz parte do método Tráfego Pago Liberta e que elas todas relatam a mesma coisa nesse sentido de estudar. O quanto que foi importante dedicar tempo para estudar e o quanto que isso fez com que elas ganhassem tempo no futuro. Então não é perda de tempo. A gente tem que parar com essa história de eu não tenho tempo, que é perda de tempo estudar. É ganho de tempo. Você pode até dedicar, de repente, ali um tempo, um mês, 2 meses para de repente estudar alguma coisa, mas depois que você aprende, você simplesmente ganha tempo, porque é justamente esse tempo que você dedicou que vai fazer você ter o resultado que você está desejando. Foi assim que eu consegui ter os resultados que eu desejava, dedicando tempo para estudar. Às vezes eu falava assim, não tenho tempo para estudar, como é que eu vou fazer? E aí eu ia no automático, ia fazendo e de repente eu dedicava, sei lá, um dia para estudar. Quanto que eu ganhava de tempo naquele dia? Era impressionante. Então, dedicar tempo para estudar é o que vai te ajudar, vai te aproximar de ter os resultados que você está buscando e de repente não está tendo, justamente por conta disso. A segunda coisa que te ajuda a ter resultado com os seus anúncios e que acontece em consequência de você dedicar tempo para estudar é justamente você saber o que está fazendo e por que você está fazendo aí em relação ao seu anúncio. Em que momento você precisa fazer determinado anúncio? Em que momento você precisa fazer o botão turbinar? Em que momento você precisa usar o gerenciador de anúncios? Isso aqui é só um exemplo, né? Mas você saber o que você está fazendo e por que você está fazendo aquilo ali e qual é o tipo de resultado essa ação vai te gerar, isso é fundamental, porque isso faz com que você tenha também segurança para criar o seu anúncio. E isso só é possível através do aprendizado, de dedicar tempo para estudar. Então você vê que tudo aqui acaba sendo um desdobramento dessa primeira coisa, porque não tem jeito, gente. Se você não sabe algo, o único caminho para você saber, para você aprender, é dedicar tempo para estudar. Eu não conheço outro caminho e, sinceramente, gente, desde que o mundo é mundo, é assim que acontece. Terceira coisa que te aproxima de ter resultado com o seu anúncio é não ter medo de investir. E, mais uma vez, se você sabe o que fazer, por que fazer e quando fazer, e você entendeu como é que é a dinâmica do tráfego, você acaba deixando de ter medo de investir. Medo, no geral, ele vem daquilo que é desconhecido. Geralmente, quando a gente, na nossa vida como um todo, a gente se depara com algo que eu não sei
qual vai ser o resultado daquilo ali, eu não sei se vai dar certo, é algo novo, algo desconhecido, eu sinto medo. E é a mesma coisa quando a gente vai começar a investir em tráfego. Normalmente, se eu não sei como aquilo funciona direito, eu não sei se aquilo realmente vai me dar o resultado em vendas que eu estou desejando, eu tenho normalmente medo de investir. E é natural que você tenha medo de investir. Mas é justamente o fato de você saber o que você está fazendo, você dedicar tempo para estudar sobre isso, dedicar tempo para entender o que é seguro e o que não é seguro de você investir, é isso que vai te dar essa segurança. Então, quando você faz isso, você deixa de ter medo de investir. E aí, nesse sentido aqui, eu sempre gosto de ser mais conservadora mesmo. Por isso que eu oriento, inclusive, isso às minhas alunas no método Tráfego Pago Liberta, de começar investindo o mínimo. Coloca 2 anúncios lá no botão turbinar, por exemplo, turbina 2 publicações com o mínimo ali que está sendo permitido para você. Normalmente é R$6 por dia, mas tem pessoas que são 8, já vi casos aqui de serem 11. Aqui para mim o mínimo por dia de investimento é R$6 por dia. Então eu sempre começo com o mínimo. Os meus anúncios eu faço isso, gente. Coloco 2, 3, 4, às vezes, sempre a R$6 por dia. Por quê? Quando você está começando a fazer seu anúncio, você não sabe se ele vai te dar resultado realmente ou não. E quando eu falo de resultado, eu estou falando do resultado que você tem ali de acordo com o objetivo daquela ação que você está fazendo. Por exemplo, um post turbinado, o resultado esperado pode não ser vendas, pode ser mais seguidores, pode ser mais visitas no seu perfil, crescimento da sua audiência. Então, não necessariamente, quando a gente fala de resultado, é resultado em vendas. Mas, se o seu objetivo é ter resultado em vendas, você vai colocar ali o mínimo viável num primeiro momento, justamente para que você possa entender. Será que isso aqui vai dar resultado? Será que não vai? Deu resultado, aquele resultado que você esperava com esse anúncio, aí sim, você vai aumentando o valor que você investe. Então, começou ali com R$6, deu o resultado que você queria naquele anúncio, você aumenta para 12, depois vai aumentando para 18, sabe? Vai aumentando gradativamente, porque assim você não sente que você está investindo o que você não pode, que não é recomendado, e você está ali investindo aos poucos. Então, eu sempre gosto de ir nessa maneira mais conservadora, porque dá certo, você sente o anúncio, e aí você perde também o medo de investir. Porque quando você deixa de ter medo de investir, é aí que você se aproxima do resultado. Por isso, gente, o conhecimento liberta, e dedicar tempo para aprender, para estudar, nem que seja através desse vídeo aqui, dos vídeos gratuitos do canal, salva vidas, faz você ter melhores resultados e saber melhor o que você está fazendo. A quarta coisa que te aproxima de ter resultado com seus anúncios pagos no Instagram é ter a consciência de que anúncio é teste. Não existe essa história de que, olha, faça esse anúncio aqui, que esse anúncio vai bombar de vender para todos os tipos de negócio. Não existe isso. Existem caminhos, coisas que tendem a funcionar e que você pode implementar e testar para ver se vai funcionar para você também. Existem estruturas. Inclusive, aqui a proposta do método Tráfego Pago Liberta é justamente isso. É uma estrutura que você encaixa no seu negócio. São pilares principais que são baseados ali no comportamento de compra das pessoas, que funcionam para todos os tipos de negócio, justamente porque é uma estrutura, não são ali anúncios prontos que você vai fazer para o segmento de moda, de serviços e vai dar certo para todo mundo. Isso não existe. Então, é importante você ter essa consciência de que anúncio é teste. E o seu primeiro anúncio pode dar muito errado. Ele pode não te dar os resultados que você deseja. Mas aí o seu pensamento tem que ser o quê? Não deu certo? Vamos para o próximo. Não deu certo o segundo? Bora pro terceiro, não deu certo o terceiro, vamos pro quarto. E assim vai até você conseguir ter resultado. Obviamente, se você fizer as coisas com estratégia. Mas é importante ter essa consciência, porque as pessoas depositam toda a esperança delas no primeiro anúncio que elas fazem. Dá para ter resultado já com o primeiro anúncio? Dá. Se você fizer ali tudo certinho, tiver com seu perfil preparado, tiver fazendo um bom conteúdo, já tiver com clareza no seu negócio, com certeza dá. Já vi vários casos aqui de pessoas que tiveram resultado logo com o primeiro anúncio. Mas se não der resultado, tá tudo bem. Vamos pro próximo anúncio. O próximo tem mais chances de dar resultado, porque com isso você vai identificando também coisas que você fez e que não estão funcionando muito bem. Você vai identificando erros, e é através de identificar erros que a gente consegue acertar.
acertar. Porque essa pressão de, ai, tem que estar certo, tem que dar resultado logo no primeiro, é inclusive uma das coisas que eu falei no outro vídeo que te afasta de ter resultado. Então, para você ter resultado, você tem que ter essa consciência de que é teste. E todo mundo que tem essa consciência, geralmente, é muito curioso, costuma ter resultado logo no primeiro anúncio, porque não tem essa pressão. A pessoa simplesmente foi lá, fez o que tem que ser feito, que inclusive é a quinta coisa que te aproxima de ter resultado, fazer o que tem que ser feito. Então a pessoa foi lá, ela fez o que tinha que ser feito, ela fez o vídeo, ela fez um bom conteúdo, ela preparou o perfil dela, fez o que tem que ser feito para que o anúncio dê certo. E quando é assim, quando você vai lá e configura o seu anúncio propriamente dito, né, no gerenciador ou no Turbinar, você simplesmente solta ele, porque você pensa, olha, eu fiz o meu melhor aqui. Eu realmente fiz tudo que eu podia fazer. Eu sinto que realmente aqui está um bom conteúdo, pode fazer a diferença na vida das pessoas, porque sim, o nosso negócio existe para fazer a diferença na vida das pessoas. Ele existe para resolver problemas das pessoas. Todo negócio existe para isso. Então você tem essa consciência, você fez o seu melhor, você realmente conseguiu transmitir ali um conteúdo que vai de repente chegar naquela pessoa que precisa daquilo que você vende. Então você simplesmente pensa, olha, fiz o que tinha que ser feito. Agora, deixa o anúncio fazer a parte dele. E quando você pensa isso, você faz a sua parte, simplesmente o anúncio tende a fazer a parte dele também, que é o quê? Trazer para você o resultado que você deseja. E a sexta e última coisa aqui que te aproxima de ter resultado, te ajuda a ter resultado com seu anúncio pago no Instagram, é criar anúncio com estratégia, que tem a ver também com você saber o que está fazendo, por que você está fazendo, em que momento é melhor você anunciar, qual ferramenta você vai usar para anunciar, se é o gerenciador, se é o turbinar. Porque, gente, eu vejo muitas pessoas simplesmente usando o botão turbinar por usar, sem saber que de repente elas podem até mesmo estar perdendo dinheiro ficando apenas no botão turbinar, porque é o que acontece. Quando você fica só pelo botão turbinar, tem uma parcela grande de audiência que chega para você que você deixa de vender para ela justamente porque você não está ou está se recusando a ir para o próximo nível, que é justamente você usar o gerenciador, você ter uma estratégia mais completa, uma estratégia que realmente vai dar sustentabilidade para o seu negócio. E uma coisa que eu defendo muito é justamente isso, que você tenha sustentabilidade no seu negócio, que você não fique aí no turbinar só porque ele te dá um pico de vendas e muitas vezes vendas que não são vendas assim 100% positivas, às vezes são vendas pequenas, porque às vezes a pessoa que vem do turbinar, ela faz uma compra ali que a gente chama de compra de segurança. Ela faz uma compra só para te testar, para realmente ver se o produto vai chegar para ela e se é seguro comprar de você. Então é uma compra de segurança mesmo. E aí ela investe o menor valor, ela compra o seu produto mais barato, sabe? Ela não tem muita coragem de comprar um produto mais caro. E quando você tem uma estratégia mais completa, você investe em anúncio de forma estratégica e usando todas as ferramentas que estão disponíveis aí de tráfego a favor do seu negócio, quando você faz isso, o que acontece é que você consegue vender mais caro, inclusive, para as pessoas, e você consegue trazer uma pessoa que já está praticamente convencida de que vale a pena comprar de você. Então, esse é o poder do tráfego, não é uma ferramenta aí que vai fazer mágica para você, que, ai, nossa, o tráfego não dá certo, porque é só enganação. Não, gente, o tráfego é a ferramenta mais antiga que existe dentro do marketing. Sempre existiu tráfego pago, mídia paga. Antes era televisão, era jornal, era outdoor, que ainda existe, né? Mas hoje o tráfego pago nada mais é do que se a gente for adaptar aí a mídia tradicional, né, a um negócio físico, nada mais é do que essas mídias tradicionais, né, de outdoor, de panfleto, só que hoje a gente tem internet, então é como se fossem essas mídias pagas na internet. Nada mais é do que isso, se a gente for comparar. Não é uma ferramenta que foi criada e que, né, como as pessoas vendem aí hoje, como se fosse uma tábua de salvação para o seu negócio. Não, o tráfego ele vai potencializar o que já existe no seu negócio. É uma ferramenta extremamente necessária, mas você precisa saber o que você está fazendo. E aí a gente volta lá na primeira coisa, que é tão essencial, que é você dedicar tempo para estudar. Tudo nasce daí, tudo vem daí. Se você não está disposta a dedicar tempo para estudar aquilo que vai te ajudar a avançar, às vezes você vai, sim,
dar um passo para trás para dar 10, 20 na frente, que é o que acontece. Então, às vezes, quando a gente se recusa a fazer isso, eu quero ter resultado, mas eu me recuso a fazer aquilo que vai me ajudar a ter resultado, então você não quer ter resultado na verdade. Essa é a grande realidade. Então, é muito importante a gente fazer o que tem que ser feito, e fazer o que tem que ser feito envolve também a gente partir do princípio de tudo, que é, se eu não sei algo, eu preciso dedicar tempo para estudar essa coisa. Então você vê que essas coisas todas são um desdobramento de você fazer a primeira coisa bem feita, que é a sua parte em dedicar esse tempo para aprender aquilo que você ainda não sabe. Porque como eu falei também no início, um negócio não é feito só da sua área de especialização. O meu negócio não é feito só da minha área de especialização, que é comunicação, que é marketing, não é feito somente disso. Se eu fosse fazer somente isso, eu não teria negócio mais hoje. Embora o que eu faço é justamente relacionado aí a, basicamente, o que é o cerne de um negócio, que é você vender, que é você fazer um marketing que conduz a vendas. É muito a base de qualquer negócio, né? Isso aí é, vamos dizer assim, é o coração de qualquer negócio. E sem coração a gente não vive. Um negócio também não vive sem o coração dele, que são as vendas. E um bom marketing conduz as vendas. Um bom tráfego conduz as vendas. Ele não vende sozinho, mas ele conduz para que você consiga fechar essa venda dentro do seu negócio. Então, eles são sim o coração de um negócio, mas eles sozinhos também não se sustentam. Então, hoje a gente realmente não pode ficar restrita somente àquilo que a gente faz, né? A nossa área de especialização. Então, se você é artesã, você também precisa entender de marketing, de vendas, de financeiro, porque senão como é que você vai sustentar o seu negócio? Tudo é importante quando a gente começa a empreender, porque como eu falei antes, eu não estou dentro de uma empresa onde eu posso me dar ao luxo de fazer apenas aquilo que eu fui contratada para fazer. Nem quando a gente entrar numa empresa é assim mais, né? As pessoas exigem aí o tal do multitarefa, então imagina no nosso negócio. A gente também precisa fazer outras coisas que não sejam ali a nossa área de especialização. Agora me conta, qual dessas coisas aqui você precisa começar a fazer ainda hoje para que você se aproxime, para que você seja aí ajudada a ter resultado com seus anúncios pagos no Instagram? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber, é sempre muito importante saber em qual momento você tá, como é que tá indo aí para você, se o conteúdo também tá fazendo sentido para você. Isso é muito importante. Eu sempre trago aqui os conteúdos realmente baseados na minha vivência, na vivência das minhas alunas, que eu sei que é isso que vai ajudar o máximo de pessoas que estão aí do outro lado. Mas me conta também aqui como é que tá sendo para você, quais as coisas você precisa implementar, e deixe seu like também, porque quando você faz isso, você mostra para o YouTube que você tem interesse nesse tipo de conteúdo, e além disso, você também fala para ele que esse é um conteúdo relevante para que ele possa recomendar para outras empreendedoras que, assim como você, também precisam saber quais são as coisas que elas precisam fazer para ter resultado com os anúncios dela no Instagram. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.